Amados irmãos, amadas irmãs, neste dia 11 de agosto, celebraremos a liturgia do 19º do domingo do tempo comum. E é um chamado para que nós busquemos o alimento que nos sustenta até a vida eterna. E este alimento é o pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus. Nós ouviremos a mensagem da Santa Liturgia, tirada a primeira leitura do primeiro livro de Reis, no capítulo 19. É um texto bastante conhecido e com uma mensagem muito bela quando fala do Elias, o profeta, que ele anda deserto afora porque ele está fugindo de Acabe e Jezabel, porque Elias havia desafiado os profetas de Baal e, por fim, Elias mata aqueles profetas e desencadeia então uma grande perseguição sobre Elias. E por isso ele foge, ele vai deserto adentro, mas não é uma fuga qualquer, é uma fuga também com um objetivo. Ele precisava chegar ao Horebe, ao monte de Deus, para ali encontrar-se com o Senhor. Mas andando pelo deserto, no meio de tantas situações, ele sente cansaço, ele sente desânimo e sente até mesmo o desejo de morrer. Por isso, ele pede que o Senhor lhe tire a vida. Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Nós vivemos no tempo de cansaço. Muita gente diz que está cansada, que está abatida. Existem muitas pessoas desanimadas também. E existem alguns que até desistem de viver. Sabemos do número grande de pessoas que procuram o suicídio, que se matam, como também sacerdotes. Nós tivemos alguns tempos atrás aqui, pouco tempo, um número grande de sacerdotes que tiraram a vida. É o desânimo, é o cansaço, enfim, tem lá os seus motivos. Assim, Elias também, diante da perseguição, do seu cansaço, ele senta debaixo de um junípero, uma árvore, e ele pede, então, a morte, que Deus lhe envie a morte. Mas Deus é providente, Deus é bondoso. Deus, ele conforta, consola, envia um anjo para trazer alimento para Elias, alimento e água. Por isso o anjo, ao chegar, toca nele e diz: levanta-te e come. Seus olhos se abriram e ele viu então um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. O que faz Elias? Ele se alimenta e dorme novamente, mas o anjo insiste: levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Vale diante dos cansaços, diante das tristezas, das angústias, perceber, tens ainda um longo caminho a percorrer. Notar isto, porque diante deste caminho a percorrer, nós vamos encontrar no alimento que é a Eucaristia a força para que nós possamos chegar. O Horebe é
o nosso endereço, ou seja, onde nós queremos chegar. E Horebe para nós hoje significa a própria realidade, então, da salvação, onde Deus está, na montanha sagrada, no Monte Santo. O monte de Deus é o próprio céu. Então ele come e levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe. Levantou, comeu, se fortaleceu, e com a força desse alimento, o profeta Elias prosseguiu. Meus queridos irmãos e irmãs, é preciso alimentar-se deste pão misterioso que agora nós entendemos é o próprio Jesus, para que possamos chegar ao Horebe. Era uma situação difícil que ele estava vivendo, mas aí sustentado com este pão misterioso, ele chegou até o seu destino, onde ele queria ir. Nós estamos rezando, meditando o capítulo 6 do Evangelho de João, que é conhecido como o discurso, o texto do pão da vida. Estamos entrando nesse discurso do pão da vida. Nós ouvimos no domingo passado a multidão pedindo para Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus então se autoproclama como o pão do céu, o pão descido do céu. Há uma dificuldade para que os judeus compreendam isto, porque eles conheciam Jesus muito bem, conheciam seus parentes, conhecia seu pai, ou seja, José, São José. Não é ele o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Nós não descemos do céu, nós nascemos do ventre de nossa mãe. Agora Jesus diz que desceu do céu. Aqui está a revelação da divindade de Jesus. Ele é divino, ele, como divino, é o dom do mistério que se encarnou no seio da Virgem Maria. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então já vai Jesus revelando a sua realidade divina. Antes de falar da Eucaristia, do dar a sua carne como alimento para o mundo, Jesus então vai revelando a sua identidade. Vale nós também estarmos muito atentos a esta realidade divina de Jesus, de Filho de Deus, pré-existente, ou seja, desde o começo da criação, até mesmo antes da criação, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E as pessoas dizem: dá-nos sempre deste pão. O maná que eles recebiam era vindo do céu, aquele povo peregrino sabia que era um alimento vindo do céu. Inicialmente disseram que era de Moisés, mas para os judeus Jesus vai dizer, que é Deus quem dá este alimento. E o alimento, Jesus, pão da vida, é o próprio Deus quem dá este alimento, ou seja, na pessoa do seu Filho, Jesus se torna dom, pão para a humanidade. Eu gostaria de trazer aqui ainda mais algumas reflexões sobre este Evangelho. Somos chamados, então, a buscar o alimento, este alimento que dá força, que dá vida e que dá coragem para que nós possamos seguir adiante. Busquemos a Eucaristia. A experiência do profeta Elias é a experiência de quem chegou ao cansaço, ao limite das suas forças, não está conseguindo motivação para viver e seguir adiante, para cumprir uma missão. Por isso, precisa do alimento misterioso que o Senhor
nos traz, que é a Eucaristia. Deus, na sua providência, nos dá-nos o alimento por meio dos seus enviados e nos fortalece, dando coragem para que possamos prosseguir em missão. Deus não nos isola do mundo, não ficamos isentos dos desafios e das dificuldades pelo motivo de servirmos a Ele, mas recebemos a coragem, o alimento que dá vida eterna, que é o próprio Jesus. Meu irmão, minha irmã, lembremos que estamos no mês vocacional, que a Igreja está nos pedindo orações pelas vocações e que nós possamos ser também portadores de uma mensagem que ajude as crianças, os adolescentes, os jovens a descobrir a sua vocação e os adultos a viverem bem a vocação assumida. Neste dia 11 de agosto é o Dia dos Pais, por isso a Igreja trabalha a vocação da vida familiar, da vida da família, do casado, homem, mulher, né, dos casais. Então, é a vida da família, a vocação para a vida da família. E eu quero parabenizar a todos os pais, desejar-lhes paz, saúde e proteção, oferecer a minha oração aos pais que estão enfermos, idosos, às vezes sentindo o abandono de muita gente, das pessoas que ele tanto quer bem. E, enfim, dos desempregados, a minha oração por todos eles e por todos os pais, né, para que zele e cuide com muito amor de seus filhos. Eu desejo que cada um possa ter uma abençoada, bonita, bela e santa celebração neste domingo, dia do Senhor. E como temos dito, quem puder, dê aí o seu like para que o YouTube possa fazer a entrega deste conteúdo a mais pessoas. Meu irmão, minha irmã, um grande fraterno abraço, feliz celebração no domingo 19º, domingo do tempo comum, buscando o alimento que dá vida, o alimento que veio do céu. Fique com Deus.